8 horas, a candidatura de Lula. 8 horas e 38 minutos. Olha, a gente tem falado muito aqui no programa nos últimos dias, e aliás, não só nos últimos dias, mais especificamente em relação a esses episódios que aconteceram, essa tragédia. Não, a gente não pode simplificar isso como episódio, duas tragédias, duas mortes, mas nós sempre questionamos aqui no programa a inexistência de campanhas educativas. E isso em todos os níveis federativos, federal, estadual e municipal. Campanhas que poderiam ajudar a população a entender determinadas situações. Agora, por exemplo, há uma cobrança quanto à coleta seletiva de lixo. E a população, acredito, gostaria de participar e contribuir. Mas será que todo mundo sabe o que deve ir, o que não deve ir para o lixo que pode ser reciclado? Todo mundo sabe disso? Os condomínios ensinam. Mas quem não mora de condomínio, essa pessoa sabe disso? Ela sabe por que é importante ela reciclar o seu lixo? Alguém já disse para ela? Não, isso nunca aconteceu. Em relação às chuvas, a mesma coisa. Em relação a afogamentos de crianças e adolescentes, que acontece muito em Teresina no segundo semestre, não. Em relação às queimadas, os incêndios, não. Os raios e os choques elétricos, também não. A gente vê uma ou outra campanha educativa da empresa concessionária, mas campanhas educativas que sejam modernas, eficientes e que consigam chegar exatamente onde elas precisam chegar. Nós não temos isso. Por quê? Porque nós não vivenciamos mais uma época em que a gestão pública se importa com o processo educativo. Eu citei só alguns exemplos que me vieram à cabeça agora, assim, rápido, mas a gente poderia listar muitos. É esse o nosso assunto com o sociólogo Germano Moura, a partir de agora. Ele é diretor, inclusive, do IFP, da Zona Sul de Teresina. Como, Germano, a construção de uma sociedade justa e solidária se dá sem educação, sem o processo educativo, com esse processo sendo totalmente excluído das prioridades públicas. E aí eu falo de uma forma geral, né? Não estou especificando só a prefeitura, nem governo, de uma forma geral que me parece que é uma certa tendência ruim, porque tendência não é só coisa boa, uma tendência negativa das gestões. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todas e todos que nos assistem e nos ouvem, né? Pelos diversos canais. É complicado porque eu estava, inclusive, lembrando de uma frase da Margaret Mead, uma antropóloga. Ela disse que o primeiro sinal civilizatório na cultura antiga foi um osso quebrado e cicatrizado. O que significa dizer isso? Significa dizer que alguém cuidou daquele ser humano do passado a se curar. Porque no reino animal, se o animal quebra uma pata, quebra uma perna, quebra alguma coisa, ele é abandonado. Ele não vai conseguir procurar comida, ele não vai conseguir beber água, ele é abandonado. Então, por que eu estou colocando isso? Porque parece que o momento que a gente está vivendo um momento anticivilizatório. Quando você coloca o problema do lixo, o problema das enchentes, o problema das pessoas que acumulam lixo e deixam os lixos caírem em algumas galerias que tem Teresina, que não há uma campanha educativa de um modo geral, a gente tem que voltar um pouco mais para entender que a cidadania ela é uma construção, é um processo historicamente construído, não só no princípio educativo, mas também de lutas e de conquistas. E nós estamos vivendo, quando você passa, por exemplo, eu estou colocando um sentido amplo para a gente entender essa discussão de uma forma mais ampliada. Quando você passa a ter a necessidade de ter pessoas a reafirmarem seus direitos, negros tendo que reafirmar seus direitos, homossexuais tendo que reafirmar seus direitos, mulheres tendo que reafirmar seus direitos e espaços, idosos, crianças, etc. Então, quando você passa por uma necessidade de entender que seres humanos, ou determinados seres humanos, são menos seres humanos que outros, o problema do meio ambiente ele passa a ser uma coisa completamente descartável, até porque a gente tem uma relação com o meio ambiente muito utilitarista. É muito de uso no sentido de que eu vou usar porque eu preciso, porque eu necessito naquele momento e porque aquilo ali vai me trazer algum resultado imediato ou um resultado que eu satisfatório para algum objetivo que eu pretendo atingir.
Quanto à ausência de campanhas educativas, nós passamos por um momento aqui pandêmico horrível no mundo todo, em que a gente viu que o mundo todo não só se solidarizou com relação às pessoas que infelizmente morreram durante essa pandemia, pessoas queridas de todo mundo, alguém sempre tem um parente, um amigo, um conhecido que morreu por conta da Covid-19, e você não viu o Ministério da Saúde em nenhum momento fazer uma campanha ampla com relação à necessidade do uso de máscara, com relação à necessidade do distanciamento social, com relação à necessidade de uma campanha de vacinação. O Brasil, que era exemplo mundial de vacinação em massa. Enfim, eu estou colocando todas essas questões para a gente entender que, num sentido bem aqui próximo e que afeta diretamente a vida da gente, nós tivemos um processo completamente atrasado, um retrocesso em relação à necessidade das pessoas se cuidarem e cuidarem dos outros. Quando eu iniciei a frase com a Margaret Mead, a gente tem que entender que, olha, eu preciso ter respeito à alteridade, àquilo que é o outro, que é o diferente, para que a vida em comunidade e sociedade ela flua da melhor forma possível. Não faz sentido eu não entender, por exemplo, que o direito da pessoa ela perpassa também pelo meu direito. Eu resguardar o direito que o outro tem também é um direito meu. Essa falta de educação ela é generalizada em nossa sociedade. No Brasil, principalmente, que a gente não tem um histórico de cidadania ativa, construída historicamente, vindo das necessidades do anseio do povo, da população. Nossa cidadania sempre foi tutelada pelo Estado. E aí é preciso entender que toda vez que muda uma agenda governamental, muda também algum princípio no processo das relações mais imediatas dentro da sociedade, por conta de que nossa cidadania é um pouco tutelada, ou muito tutelada, como alguns dizem. Enfim, quando a gente coloca essa questão do meio ambiente, do lixo, nós não temos educação para lidar com o diferente, com a pessoa que é diferente de mim, seja com relação a gênero, seja com relação à orientação sexual, seja com relação à religião, seja com relação a qualquer outro tipo de diferença que possa, seja com relação às diferenças políticas. A gente vivenciou um momento de violência política jamais vivenciado no Brasil democrático, e isso, logicamente, foi vivenciado em ditaduras anteriores, mas nunca no período democrático. Você passa por esse processo, essa situação do meio ambiente, essas discussões sobre o meio ambiente, elas parecem ser até terciárias. Por quê? Porque nós estamos falando de coisas mais básicas, bem básicas, das interações mesmo imediatas. Aí você olha para o meio ambiente, aí parece que até que aquilo ali não faz nem sentido. Então, a campanha educativa, nós temos que fazer, por exemplo, voltar ao Brasil a um sentido a um processo civilizatório, novamente, colocando assim. Nosso problema tem sido civilizatório, Cíntia. E eu me preocupo muito, já tenho muitos anos de jornalismo aqui, e às vezes eu fico tentando me lembrar qual foi a última vez que eu vi uma campanha que tivesse realmente feito efeito, surtido efeito. E eu só consigo me lembrar de muitas décadas atrás, muitas mesmo, de uma campanha que era sobre não jogar o lixo. Que eu lembro até do slogan, pega o sujão. É a única campanha da qual eu me lembro, eu me recordo que houve em Teresina. E o que me preocupa também é o fato de que, além de não ser essa tendência que o senhor disse, a gente tem que passar de novo por um outro processo educativo para ter campanha educativa, e eu concordo, a gente tem que resetar, né, para começar novamente, para ligar novamente o HD. A gente tem uma outra situação. Nós vemos, sim, uma grande ocupação dos veículos de comunicação por esses agentes públicos, mas não para falar sobre as suas pastas, para falar deles próprios, para fazer uma autopromoção dessas pessoas. E o assunto que supostamente deve ser o assunto cobrado pela sociedade, eu não consigo entender como vivemos em Teresina, uma cidade que está exterminando pessoas no trânsito, sem que isso resulte numa discussão séria. Como não está sendo discutido de manhã, de tarde, de noite, o fato de que nós tivemos 2 mortes agora. Como isso tudo acaba sendo simplificado
para a política, traz para a política. A política não, que a política é uma ciência, é algo maravilhoso. Estou falando a politicagem. Então, a gente, em resumo, o assunto, o tema que deveria interessar a população, ele também não está presente no dia a dia. Ou seja, a população também parece não se importar. Não são apenas os gestores. A população também parece não se importar, né? O que fazer, né? Por isso que eu coloquei que o problema é civilizatório. Porque o que acontece? Parece que o momento é de dormência, nesse aspecto Isso, que a gente está colocando. Quando a gente passa a naturalizar a morte, Cíntia, nós naturalizamos a morte de 600 mil brasileiros, de mais de 600 mil brasileiros. São quantos aviões caindo por dia? Ou seja, nós começamos, nessa pandemia, a naturalizar a tragédia de uma maneira que eu jamais vi na minha vida, né? Lógico que existe um processo, tem um Guy Debord que fala, a gente vive na sociedade do espetáculo, em que as tragédias, elas acabam se espetacularizando, as pessoas têm necessidade de, ao invés de salvar o outro, filma a tragédia que está ocorrendo. É um problema desse nosso tempo. Quando eu falei dessa necessidade civilizatória, porque você pode fazer as campanhas mais impactantes, as campanhas mais apelativas, não no sentido vulgar, né? Mas de apelo, de chegar mesmo a mensagem nas pessoas que precisam ouvir ou ver aquela mensagem. Quando você começa a pensar nisso, você, poxa, a pessoa vê, mas não causa impacto, não promove aquilo, uma mudança no sentido de comportamento. Como já dizia, né, o Paulo Freire, olha, só há aprendizado quando há mudança de comportamento. Se você não muda a sua atitude, se você não muda o seu comportamento, você não aprendeu aquilo que era preciso ser feito diante de um determinado contexto. Quando eu coloco um pouco para a gente voltar, é porque nós regredimos bastante. Para a gente passar a entender uma mensagem educativa, um reforço de uma campanha educativa, a gente tem que voltar a reforçar a necessidade de respeitar o outro. Porque quando eu acumulo lixo e jogo lixo na rua, o lixo entope uma galeria, eu estou dizendo, eu não me importo com os meus vizinhos. Quando eu começo, por exemplo, a andar no meu carro e jogo o lixo para fora da janela, ou pego o lixo da minha casa e boto num terreno baldio, eu estou dizendo, eu não me importo com a comunidade ao meu entorno. Eu não me importo com os outros. Quando eu paro em fila dupla para poder deixar o meu filho na isso. escola, e por eu não querer estacionar o meu carro e levar meu filho até a porta da escola, eu estou dizendo para o meu filho pequeno que está indo para a escola, eu disse, olha, não se importe com os outros. Atenda primeiro às suas necessidades. A necessidade dos outros não interessa. Então, é esse individualismo quase metodológico que a gente tem vivido de uma forma mais exacerbada, em que as pessoas realmente se preocupam mais com seus umbigos, com suas necessidades imediatas, com seus interesses, é que a gente precisa trabalhar num sentido de conscientização social muito mais profundo e muito mais amplo. A parte e aquela coisa, a agenda governamental, ela conduz, ela reflete, ela é um espelho para a sociedade. Se eu tenho governantes, seja em qualquer nível, estadual, municipal, federal, se eu tenho governantes que eles não se mostram preocupados com essas questões, são questões primeiras, necessárias, eu estou mandando um recado para os meus cidadãos, eu estou mandando um recado para quem me elegeu, eu estou mandando um recado para todo mundo, dizer assim, olha, isso não é importante para a gente. Eu não me importo com isso. Então, é como se a comunicação, a mensagem de um líder, ela não é entendida apenas no interesse daquele que está ouvindo, mas ela é entendida como eu não vou colocar carta branca, mas é como se eu posso fazer isso porque o líder máximo está dizendo que isso não é importante. Seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente. Então, a responsabilidade existe na sociologia weberiana, que a gente chama de ética de convicção e ética de responsabilidade, que eu, como cidadão, como germano, por exemplo, eu tenho as minhas convicções pessoais, eu tenho os meus interesses pessoais. Agora, eu, germano, como servidor público, como gestor de uma instituição pública, as minhas convicções pessoais, elas não passam a ser tão importantes quanto a minha necessidade de ética de responsabilidade, que é entender que o meu papel é institucional.
Isso tudo conduz. Quando você passa por uma pandemia que não tem campanha de vacinação, campanha educativa de vacinação, não tem campanha educativa para o uso de máscara, aí a gente, poxa, vamos fazer campanha educativa para as pessoas jogarem o lixo no lugar certo, para fazer reciclagem. O que está sendo ensinado na nossa rede pública de ensino? Nós estamos vivenciando um momento em que foi retirado do ensino médio o ensino de sociologia e filosofia, artes, educação física. Que tipo de sociedade você quer construir para daqui a 10 anos? Quando você começa a discutir a necessidade de retirar, não é apenas conteúdos formativos dos currículos escolares, não. Você está mandando uma mensagem para que tipo de cidadão você quer no futuro. Exato. Quando você passa a não querer discutir pontos necessários de respeito à diferença, de respeito aos outros, como é que você vai entender que não jogar o lixo na rua é importante para a sociedade? Como é que você vai entender que você usar uma máscara não protege apenas você, mas protege também os outros? Quando você vai entender que eu vou me vacinar, porque mas a vacina não evita a morte, a vacina não evita a doença, a vacina não vai evitar nada disso, mas a vacina vai evitar que você tenha uma carga viral elevada, vai evitar que essa carga viral elevada não contamine os outros, vai evitar que você não adoeça de forma grave e lote as UTIs dos hospitais, impedindo que outras pessoas com diversos outros problemas, inclusive com Covid, não sofram ou não morram em consequência disso, para que a saúde não colapse de um modo significativo, porque essa é a diferenciação dessa doença, dessa pandemia, que é a necessidade de internação grave por vários dias seguidos, ocupando leitos hospitalares e leitos de UTI. Ou seja, quando você passa por essa situação e você não consegue convencer as pessoas, ou você começa a criar situação de confronto a essa necessidade, o nosso problema, eu repito, é civilizatório. Vai para além do processo educativo. Professor, Esse é o nosso problema. Germano, muito obrigada pela entrevista, tá? Já aproveito aqui para mandar um elogio de uma telespectadora, Mayra Noleta, dizendo, ela mandou uma série de mensagens, mas ela finalizou dizendo parabéns para esse professor, fala adorável. Por mais entrevistados assim, ela diz. Obrigada pela presença, pelas explicações e por esse momento aqui no nosso Notícias da Boa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a sua disposição. Um abraço a todos e a todas. Obrigada. Olha, a